Olá! Hoje nós vamos ler e meditar no Salmo 12, que vem nos trazer, aqui nos lembrar em momentos onde muitas vezes parece que a gente não pode confiar, em ninguém. E o salmista, ele vem falar sobre isso, Ele vem reclamar a Deus, clamar a Deus, para que ele livre ele de pessoas falsas, daqueles que são bajuladores, daqueles que são fingidos, daqueles que falam soberbamente, Então ele faz uma oração. E o Salmo 12, ele vem contar essa oração. Então vamos ler? Começa dizendo assim: Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardará, Tu nos livrará desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Nesse salmo, a gente vê Davi, pedindo ao Senhor que o livre, dessas pessoas que bajulam, dessas pessoas que são falsas, porque diante do que a gente vê aqui que ele escreve, ele estava vivendo uma opressão muito grande, ele não sabia em quem confiar, ele tinha do lado dele pessoas falsas que ele não sabia se ele podia confiar. E eu não sei se você já passou por isso, onde muitas vezes você tem ao seu redor pessoas que você sente que você não pode confiar. Pessoas que muitas vezes até te bajulam, tem um coração fingido, fingem que gostam de você, mas você sente que aquela pessoa, ela não gosta de você. Você sente que aquela pessoa, ela é falsa com você. E o próprio Jesus nos ensinou a lidar com pessoas assim, Nos ensinou a amá-las. Nos ensinou a dar amor, Só que ao mesmo tempo também, a gente ser firme diante de algumas situações, Onde a gente continua tratando sim com amor, com respeito, mas também com firmeza diante de algumas situações. Porque existem pessoas que são falsas na nossa vida e que nós podemos nos afastar, Isso é aquela coisa da amizade, de um coleguismo. Só que existem pessoas, às vezes, na nossa vida que tem essa falsidade que às vezes é mais difícil de você se afastar, Às vezes é um parente, alguém que é muito próximo. E às vezes você, por mais que você queira, se afastar dessa pessoa, às vezes não consegue. Então, como lidar com isso, Então, o salmista, ele vem pedir ali ao Senhor, que ajude ele nisso, E não tem algo melhor, do que a gente orar a Deus e pedir a Ele que te ajude nisso. Se você está passando por essa situação, onde você sente pessoas falsas, bajuladores, corações fingidos, e isso muitas vezes te assusta, isso te traz um temor, um certo medo, assim, tipo, como que essa pessoa consegue ser assim, Hoje o que eu posso te dizer diante desse salmo é: ore a Deus, faça como salmista, entregue a Ele, ore a Ele, conte a Ele sem medo de dizer a Ele aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que tá doendo, aquilo que te incomoda. Porque quando você fala das pessoas, falando mesmo, Senhor, essa pessoa, ela faz isso, mas eu sinto que ela não é verdadeira, eu sinto que ela faz isso da boca pra fora, parece que ela não é uma pessoa verdadeira comigo. Conte a Deus, conte, Isso me traz raiva, isso me traz medo, isso me traz ansiedade. Conte ao Senhor, entregue tudo aos pés dele e entenda, Porque não tem ninguém melhor para revelar o coração das pessoas, gente, do que o próprio Deus. Quando a gente pede, quando a gente ora, o Senhor revela o coração das pessoas. Então, ore, entregue isso que você está pensando sobre essa pessoa, mas peça ao Senhor também que revele o coração dela para você, que o Senhor revelará, o Senhor vai mostrar para você. E se for da vontade dele, ele vai te afastar dessa pessoa. E se não for, o Senhor vai te ensinar a lidar com essa situação. Sabe por quê? Porque quando a gente tem Deus, a gente consegue passar por situações que a gente nunca imaginaria, que conseguiria, Porque Deus, ele até essas situações difíceis, até lidar com pessoas, que às vezes você tem que pisar em ovos, que às vezes você, será que essa pessoa é verdadeira? Mas não parece, meu Deus. E às vezes Deus permite que você viva com pessoas assim ao seu redor, para que Ele te ensine a ter um coração ensinável, um coração que ama, mas um coração também, com sabedoria de lidar, de falar, de agir diante de pessoas muitas vezes tão difíceis, Então é isso. Se você está passando por essa situação, que o Senhor te conforte, dê sabedoria e que você possa entregar a Ele, os teus pensamentos, pedindo a Ele, viu?
que Ele te ajude diante da situação, porque o Senhor vai te livrar de todo mal, não vai permitir que nenhum mal, né, aconteça, muito pelo contrário, Ele vai usar essa situação para exaltar você, para te levar a lugares ainda maiores, tá certo? Porque, ó, como diz aqui, ó, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, viu? Ele escuta a sua voz, Ele sabe as suas necessidades e Ele ama você, porque você é filho, né? Você é filho, então Ele salva você, Ele até diz aqui, ó, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Você tem ansiado pelo novo de Deus, tem ansiado por uma situação que você quer, né, que finalize, ou que que você possa ter uma nova visão, uma nova expectativa, perspectiva sobre essa situação. Então calma, porque o Senhor diz assim, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar a vitória. Só continue, tá bom? Que o Senhor te abençoe, uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, de felicidade e, acima de tudo, da presença e proteção de Deus.